Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. Os nossos projetos na vida caminham paralelamente aos nossos sonhos. Sonhamos, por isso vivemos. E os nossos sonhos nos projetam a dias que virão. Então, cheios de fé em alcançar os nossos propósitos, caminhamos numa expectativa positiva. Isso é bom, é natural do ser humano. Temos que sonhar, temos que lutar, temos que caminhar para alcançar algo, porque senão estamos estagnados e, de alguma forma, mortos. Se sonhamos, vivemos. Se vivemos, sonhamos. Já pensaram por que Deus deu a capacidade do homem de imaginar, de sonhar, de fantasiar? Quando Adão peca, Deus sabia que o mundo viria. Adão não precisava imaginar, sonhar, ter propósito futuro. Ele já estava no paraíso. Só quando ele peca contra Deus, ouvindo a serpente, é que o projeto, o sonho, a imaginação, a fantasia passa a existir na vida do homem. Por isso, hoje, quando ainda cheios de esperança, de sonhos, caminhamos pela terra, não importa se na vida de um jovem, na vida de uma pessoa de meia idade, ou até na vida de uma criança que está apenas começando a caminhar, quando isso acontece é porque essa pessoa está cheia de vida. Porém, é preciso entender uma coisa, que a vida, ela nos cerca de momentos difíceis. Ah, como cerca. E nos cercando de momentos difíceis, paramos de sonhar, paramos de fantasiar, de imaginar. Vamos continuar nessa fé, nessa busca, com proporção. Porque nós que temos fé em Deus, sabemos que aquelas coisas que Deus quer nos dar chegará até nós. E as coisas que não são para nós, se confiamos em Deus, não acontecerão. E também não vamos perder a dimensão de tempo, espaço e vida. Ou seja, não viveremos para sempre aqui. Há um lugar para a gente ir depois que o nosso tempo acaba aqui. Muitos dizem que morreu, acabou. Mas aqueles que acreditam nas escrituras sabem que não é assim. Por exemplo, separei aqui 1 Pedro 4, versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Foi pregado o evangelho também aos mortos. O que quer dizer isso? Na nossa linguagem, aqueles que já não estão nessa terra. E onde eles estão, que ainda estão ouvindo? Que ainda estão vivos? De alguma forma.
Isso é para a gente entender que a justiça de Deus é plena. Se alguém morreu sem ouvir a palavra, a ele será ministrada a palavra, mesmo depois de morto, porque a palavra precisa ser falada a todos os ouvidos para que o julgamento aconteça. E qual é o julgamento? Aceitei Jesus, mudei de vida. Não aceitei Jesus, continuei no pecado. Então, o limite que temos da vida na terra machuca, porque nós somos criados por Deus e Deus é eterno. E logo, Ele nos fez eternos como Ele, não nessa carne. Mas seremos em outro corpo. Se a gente ler lá em Coríntios, vai ver Paulo explicando. Morre corpo corruptível, nasce corpo incorruptível. Nos será dado outro corpo. Que é isso? É reencarnação? Não, reencarnação se fosse nesse planeta. E não é. Então, amado, então, amada, o sonhar, o fantasiar, o imaginar é dádiva de Deus para que o homem não desanime. Porque Ele sabe o mundo que nós estamos. E qual é o mundo que nós estamos? Jesus já deu uma dica. No mundo tereis aflições. O príncipe desse mundo não tem nada comigo. Quem que é o príncipe desse mundo? É o príncipe das trevas. Ele veio para matar, roubar e destruir. E todas essas coisas ruins que acontecem têm uma fonte. Ele. Ele toma a mente do homem e o faz ser mal. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce mal. Uma criança de colo é ruim? Ela cresce para ser um assassino? Ela cresce para ser um estuprador? Ela cresce para ser um bandido? Um cara desonesto que milita na política e rouba de todos? Claro que não. Então, amado, então, amada, entendendo nós que o mundo tem um tempo, que esse corpo tem um tempo, e que nós não viveremos eternamente aqui, que há uma nova situação a ser vivida depois da morte, num lugar que Deus prepara para aqueles que são dele e para aqueles que não são dele. A nossa escolha no presente momento é muito importante. E qual é a escolha? Estar com Deus ou não estar com Deus? Ver quanta gente está morrendo aí de repente sem esperar por essas catástrofes da chuva? Então precisamos consertar nossas vidas. Precisamos estar de mãos dadas com Deus. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Como é que você ouve o Espírito Santo? Quando seu coração se torna humilde, você busca a presença de Deus e a voz dentro de você, que você chama consciência, fala assim: você fez isso errado, vai consertar. E você humildemente conserta. Com a pessoa que você errou, com Deus, não é mesmo? Então, a vida aqui nessa terra é breve, mas ainda pode ser cercada de vitórias, bons momentos, alegrias, felicidade. Mas teremos momentos difíceis, de aflições, que todos sabem. Existe para todo mundo. Todo mundo tem problema. Vence um, vem outro, não é assim? Então, amado, então, amada, o principal é a gente ter consciência que não é aqui tudo agora. Que viveremos uma eternidade. E a escolha, sim, é aqui e agora. Por Deus ou sem Deus. Qual vai ser a sua escolha? Ainda não escolheu? Se você escolhe Deus, tem que aceitar Jesus. E se não aceitou Jesus, basta dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. Estamos num momento de provação de nossa existência. Infelizmente, muitos não vão crer na palavra.
não vão aceitar Jesus, não vão crer em Deus. Infelizmente. Eu escolhi crer em Deus. E todos, milhares e milhões que já decidiram, e todos que ainda vão escolher crer em Deus porque é uma escolha, eu creio porque eu escolho crer. E então vem a experiência com Deus. Todos. Todos um dia estarão numa eternidade de paz, harmonia, sem doença, sem morte, sem enfermidade, em um lugar que o mal será impedido de entrar. Algumas pessoas estão com raiva de Deus pelo que perdeu, pelo que sofreu. Imagina só uma coisa: ninguém está morto. Todos estão vivos em algum lugar. E o que precisamos entender é que Deus ama por demais o ser humano. Porque se não amasse, teria nos deixado a própria sorte. E a nossa sorte seria bandida porque o bicho ruim está aí. Quem nos livra de situações mais aflitivas é a mão de Deus. Não fosse Deus agindo nesse mundo, ninguém conseguiria viver aqui. Ninguém. Então, amado, então, amada, entenda. Deus te ama sim, não te abandonou. E Ele te dará força para passar por qualquer situação. É assim com todos que creem. No mundo tereis aflições, mas não tema, eu vencer. Vocês vencerão. É a promessa do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Vamos viver a expectativa dos sonhos, da fantasia, da imaginação, mas também vamos colocar os pés no chão e entender que o momento não é eterno, é um momento breve de provação. E vamos passar por esse momento e vamos chegar à nossa eternidade. E com certeza essa eternidade há de ser com Deus. Porque sem Deus, em qualquer tempo da vida, aqui ou lá, não dá para viver. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.